E aí, galera, tudo bom? Queridos, como é que vocês estão? Domingão, dia 21 de junho, isso aí. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu quero trazer um assunto talvez consolador para uns, talvez espantoso para outros, né? Hoje eu vou trazer a luz da Bíblia Sagrada para falar com vocês. Mas, para começar, eu quero pedir que vocês já deem um like aí no vídeo, curte aí esse vídeo para a gente poder alavancar o canal, para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante, para ele indicar para mais pessoas esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aí rapidinho, dá um like, não custa nada, é coisa rápida, 2 segundos que vai tomar do teu tempo. E eu prometo que assim você vai se interessar bastante por o conteúdo que eu estou trazendo hoje, tá bom? Eu quero falar hoje, cara, de queda, de morte e de ressurreição, né? Talvez você aí do outro lado tenha sofrido uma queda, tenha caído espiritualmente, talvez você esteja até morto espiritualmente, desacreditado de Deus até. Mas eu quero te trazer uma palavra hoje, cara, de ressurreição. Uma palavra que vai te trazer das maiores profundezas que você esteja assolado hoje. E é uma palavra que vai tocar no fundo do teu coração. Em nome de Jesus, eu creio. Quero falar com vocês do texto bíblico que está lá em Atos, capítulo 20, versículo 7 ao 12. É uma narrativa sobre um jovem chamado Eutico. Talvez uns possam ter já escutado essa história, outros nunca terem nem ouvido sequer o nome desse rapaz. Mas ele é a peça principal da história que eu quero trazer para vocês. Vamos lá na Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7 ao 12. Diz o seguinte: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Haviam muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo então desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo: não fiquem alarmados, ele vive. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Até aqui. Esse pequeno trecho que eu li desse capítulo, ele retrata o que acontece com muitos hoje em dia, quando estão na presença de Deus, quando se colocam na presença de Deus, né? Eu costumo dizer que não importa a idade, quando a gente aceita seguir o Evangelho de Cristo, viver debaixo das doutrinas de Deus, dos mandamentos, é como uma criança, tá? Você tem que aprender a andar antes de correr. Você tem que primeiro aprender a formar palavras antes de formar frases. É assim na vida normal e é assim na vida cristã também, né? Então aqui Eutico está retratando, cara, na verdade o quê? Está retratando muitas pessoas que começam a caminhada, né? O jovem Eutico, né, no caso, ele é o personagem principal da história, né? E como qualquer jovem, além de ser inconstante, é inconsequente. Por quê? O texto diz que ele estava sentado na janela. Não é um local adequado para se sentar, né, na janela, né? O texto também vai nos trazer a realidade de que eles estavam no terceiro pavimento e que o salão estava cheio, né? Talvez Eutico tenha se colocado ali na janela por talvez ser um local mais ou menos alto, que ele pudesse ver o pregador falar, né, o apóstolo Paulo, que falava naquele momento, e talvez por ter muitas pessoas à sua frente, né?
Enfim, ele estava no parapeito de uma janela localizada no terceiro andar. Né? Eu posso imaginar Eutico, hoje em dia, né? Um jovem de repente teimoso. Né? Quando eu falo jovem, eu não quero me prender apenas à imagem de um adolescente, de uma pessoa jovem. Eu quero me prender realmente à questão do amadurecimento. Tá? A gente tem hoje adultos que não são maduros o suficiente, que são adultos teimosos, adultos que acham que somente a sua verdade é verdadeira, né? Enfim, não importa. O que importa aqui é que, como todo jovem inconsequente, Eutico estava sobre a janela. E o impressionante é que, apesar da pregação estar sendo feita, apesar do apóstolo Paulo estar falando do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, Eutico, por um momento, talvez ele tenha se cansado de ouvir, tenha ficado chato, tenha ficado monótono. Né? Então, Eutico adormeceu. E é aqui o ponto-chave da passagem, da palavra que eu quero trazer hoje para vocês. Quantas pessoas, na verdade, não estão dormindo espiritualmente hoje? Talvez você aí que esteja me ouvindo esteja num sono profundo. E o perigo, na verdade, cara, de você dormir é exatamente o perigo que ocorreu com Eutico. Aonde você está posicionado hoje? Será que você está na janela também do terceiro andar? Porque tem uma diferença de você cair da janela. Se você cair para dentro, você vai despertar e se posicionar. Mas se você cai para fora, queridão, terceiro andar, você morre. E é o que aconteceu com Eutico. Talvez você tenha até caído já dessa janela. E você está aí, morto espiritualmente. Você não consegue mais se concentrar para ler a palavra de Deus. Você não consegue ter mais 5 minutos de oração. Você até nem tem orado mais, talvez. O teu diagnóstico está morto. E não sou eu que estou falando, não. Talvez a sua consciência já esteja te falando isso, que você está morto. E como é que começa isso, cara? Com uma pequena distração. Eutico estava na janela. De um lado, era a parte interior do salão. Tinha lá o pregador, o apóstolo Paulo, falando do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus. Mas também tinha um lado de fora, o qual talvez tenha chamado a atenção de Eutico, tenha roubado a cena. Talvez ele tenha se encantado por algo que estivesse acontecendo lá fora. Talvez pessoas passando, talvez, sei lá, um passarinho que passou, as nuvens, o sol, o céu, enfim. Às vezes, até um nada chama a nossa mais atenção, rouba a nossa atenção. Né? Às vezes você está na igreja e, cara, o teu celular chama a tua atenção. Às vezes você está na igreja e até a janela pode chamar a tua atenção. Né? Às vezes você está querendo ter 1 minuto para ler a Bíblia e outras coisas ao seu redor roubam sua atenção. Seja sua esposa, seu marido, sua filha, um programa de TV, o grupo do WhatsApp. Tá entendendo? Então, assim, provavelmente ele já estava sem paciência, um jovem impaciente. Ele talvez não estivesse escutando tão bem o que o pregador falava. E qualquer coisa que acontecesse ali ao redor dele poderia chamar a atenção, que foi o que aconteceu, né? Então, assim, Eutico olhou para o lado de fora. Você aí está posicionado no local certo? Você aí está focado nas coisas realmente de Deus? O que tem chamado a tua atenção hoje? Quando você olha para o lado de fora, o que te chama a atenção? Como as coisas lá de fora chamam a tua atenção? Qual é o impulso que você sente quando olha lá para fora? Porque existe uma tentação que penetra na nossa imaginação. Né? A velha criatura, né? O velho homem, ele quer reviver ali a todo momento, a todo instante. Né? Nós somos feitos de carne. E assim, a nossa necessidade de saciar a carne é grande. Então, assim, quem são os Eúticos de hoje em dia?
Muitos são os eúticos de hoje em dia. Muitos eúticos estão sentados nas igrejas, né? Pensando em outras coisas, conversando com um colega do lado, impedindo até que os outros se interessem pelo sermão que está sendo pregado, pelo alimento que está sendo liberado ali no altar, né? Que é um alimento. O próprio Jesus Cristo disse que nem só de pão o homem viveria, mas também de toda a palavra que procedesse dos céus. Então, assim, muitas pessoas vão aos templos religiosos para se sentarem na janela. Corre o perigo de você cair, né? Porque você está prestando atenção no que está acontecendo lá fora, quando na verdade é para você estar atento com os olhos aonde? Direcionados para os céus, né? Porque a própria palavra de Deus fala que é para você fitar os olhos para onde vem o socorro, e o socorro vem do Altíssimo. Cara, então não perde o foco, não. Se você está no templo, cara, cultue a Deus. Se você está em casa e sentir um propósito no seu coração de 10 minutos que seja por dia, lê ali a Bíblia, cara, leia a Bíblia ali, separa um tempo. Separa um tempo para você ter intimidade com Deus, para você se fortalecer espiritualmente. Porque, cara, o sono ele pega todo mundo. O sono ele pega todo mundo. E o problema de você dormir é aonde você está dormindo. Entendeu? Então, assim, Deus quer o que da gente? Deus quer postura. Deus quer atitude. Então, primeiro de tudo, sai da janela. Sai da janela. Não é um lugar para tu ficar. Na Bíblia também ela vai dizer a história da mulher do fluxo de sangue. Me remeteu aqui agora. Tá? Qual a atitude que Eutico poderia ter se ele quisesse prestar atenção, se ele quisesse esse alimento? Cara, ele tinha que romper a multidão. Ele tinha que ir lá para frente, lá para frente. Tá entendendo? Se você quer tocar nas vestes de Jesus, cara, tu tem que romper a multidão. Tu tem que ultrapassar essas barreiras que a vida cria, ou até mesmo que você cria, que você impõe barreiras na tua vida para você alcançar o sucesso financeiro, o sucesso familiar, o sucesso, enfim. Às vezes nós impomos, sabe, dificuldades e barreiras. Às vezes não, às vezes a vida que apresenta essas dificuldades, mas as dificuldades são para quê? Cara, são para serem vencidas, né? A Bíblia diz que o deserto não é local para você ficar, é apenas local de passagem. Então as dificuldades, cara, é para fazer você amadurecer, para fazer você crescer, para você ganhar resistência. Tá entendendo? Você tem que ter disposição de ouvir a palavra de Deus. Você tem que se comprometer com as coisas de dentro, não as coisas de fora. Você tem que focar em fazer a vontade de Deus e parar de dar atenção e se distrair com as coisas que estão lá fora, com as coisas, sabe, que realmente não te agregam valor nenhum. Valor nenhum. Nem valor material, nem valor espiritual. Tá entendendo? Então, cara, uma pequena cochilada que você dê, você tá propenso a cair. Vigia bem, cara, aonde você está dormindo e a hora que você está dormindo. Porque tem momentos que não são para você dormir. São momentos que você tem que ficar ligado. Ligado em Deus. Ligado no que está acontecendo à tua volta. Não é local de você dormir, né? Jovem, eu falo porque eu era assim, né? Cara, eu dormi em qualquer lugar. Eu já dormi até em pé no ônibus, para vocês terem noção, né? Mas, velho, não adianta. Quando você tem disposição de fazer muita coisa, você também tem disposição de cometer muitos erros. Tá entendendo? Então, assim, o sono tem um lugar certo para ser efetuado. Enfim, você tem um local certo para dormir. Tem uma hora certa para dormir. Tá entendendo? Então, assim, vamos voltar para o nosso personagem, para o Eutico. Tá? Lá estava Eutico. Ele estava perdido, né? Já tinha perdido o fio da meada, não sabia mais nem do que se tratava a pregação de Paulo. Por quê? Porque ele focou fora do templo, para fora da janela, o que estava acontecendo lá fora, né? Então, assim, uma sala cheia, talvez ele
estivesse conseguindo escutar direito o que Paulo falava. A Bíblia também vai dizer que existiam candeias na sala, várias candeias. O que são candeias? São tochas, né? Lamparinas. Aquilo ali emite, né? Exala, na verdade, emite não, porque emitia de som. Exala, na verdade, um gás tóxico, né? Gás carbônico, está queimando aquilo ali. Então, talvez a sala muito cheia, talvez até a oxigenação, né? Respirar ali causava incômodo, por conta daquelas tochas que iluminavam o salão. Cara, e quais eram os pensamentos que eram gerados ali? Pensamentos para ele se distrair com as coisas lá de fora. Então não deu outra, né? A Bíblia diz que a pregação de Paulo avançou a hora, então possivelmente já estava tarde, o local estava cheio, Eutico não conseguia ouvir direito o que Paulo falava, a respiração dentro do salão não era das melhores. Cara, tudo para tirar o foco, para tirar a atenção de Eutico. Ele dormiu, ele adormeceu. Dormiu no lugar errado e na hora errada. E o que aconteceu? Ele caiu. Ele caiu e ele morreu. Como talvez muitos, como eu falei, estejam agora, nesse momento. Caídos e mortos na fé. Caídos e mortos espiritualmente. Tá? Muitos caem por serem tomados por um sono profundo. É um sono espiritual que eu estou falando. Né? Um sono gerado pelo comodismo. Eu vou à igreja aos domingos. Eu vou lá, bato cartão, né? Tá tranquilo. Tô indo à igreja. Pela mesmice, pela esterilidade espiritual, você não está gerando frutos, né? Você não gera frutos. Jesus fala sobre isso. A árvore que não gera frutos, ela é cortada. Pela precipitação em relacionamentos, você pode estar num sono profundo, morto espiritualmente, pela empolgação pessoal, empolgação profissional, isso tudo chamando mais a tua atenção do que o próprio Deus. Então olha aí, a quantidade de barreiras impostas pela vida, por você mesmo. Então naquele momento, falaram, ei, ele morreu. Só que o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele desceu, foi até o menino, foi até o jovem, o abraçou e efetuou um milagre ali. Mais um milagre na Bíblia sendo contado de ressurreição. Eutico foi ressuscitado. Então, quando Paulo se inclinou a Eutico e o abraçou, houve um contato físico, uma aproximação. De repente é o que está faltando para você. Nesse momento de pandemia é um pouco incoerente falar em contato físico. Mas talvez a aproximação seja a palavra certa. Permita que o Espírito Santo de Deus se aproxime de você nessa noite. Permita que ele te abrace. Permita que ele fale ao teu ouvido. Viva. Devemos fazer o mesmo que Paulo fez com Eutico, com pessoas que estão em sono profundo. É o que eu estou tentando fazer aqui agora com você, cara. Espiritualmente aqui, e na fé, eu estou te abraçando e estou falando para você. Você está vivo, você não morreu. Nós passamos por dificuldade na vida. Nós caímos. Nós tropeçamos. Nós muitas vezes até podemos morrer espiritualmente. Mas eu creio num Deus que te levanta. Eu creio num Deus que te faz viver de novo. Então a gente tem que demonstrar empatia, estender a mão, abraçar, perdoar. É isso que é necessário para que pessoas que nós sabemos
que estão no sono profundo, estão mortos, possam abrir os olhos, se levantar e viver. Tá entendendo? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte: até porque todos nós também podemos cair. Assim, aquele que julga está firme, cuidado para que não caia. Cara, é isso. Você não pode julgar ninguém, nem pela inconsistência, nem pela irresponsabilidade, nem pela inconstância, né? Cara, eu te escutava ali, na janela, debruçado, pendurado, deitado. A gente não pode julgar ninguém. Não, é irresponsabilidade dele. Ó, tá vendo? Aconteceu isso por quê? Quem procura acha. Não faz isso. Não faz isso porque hoje você tá firme, amanhã você pode cair. Não sou eu que estou falando. Além de ser um ditado popular, cara, tá na Bíblia. Como a menteada fala, é bíblico. Né? Lá em Atos, capítulo 20, versículo 10, diz o seguinte: e abraçando-o, disse, não vos perturbe, que a vida nele está. Não fica preocupado, cara. Não fica preocupado. Profetizo hoje aqui, ó, na tua vida. Você vive. A vida está em você. Deus está te dando hoje aí, ó, um sopro de vida novo. Um fôlego de vida novo. As palavras do Paulo no texto não significam que o jovem não tinha morrido por causa da queda. Porque antecedendo ao texto, o próprio texto narra que o jovem estava morto. Né? Quem escreveu esse livro foi o apóstolo Lucas. Ele não escreveu que eles pensaram que ele estava morto. Lucas disse que ele estava morto. Né? As palavras de Paulo significam que havia voltado à vida aquele jovem garoto, ao Eutico. Né? Isso é milagre. É provável que ele tenha ossos fraturados pela queda. É possível que pudesse ter algum tipo de hemorragia interna. É possível que algum órgão tivesse sido afetado. É possível que a pele dele estivesse com escoriações, estivesse ralada. Só que, apesar disso tudo, o coração dele voltou a bater. Deus trabalhou ali na vida dele, através do apóstolo Paulo. Eutico morreu, mas ele ressuscitou. Ele caiu. Ele morreu. Mas ele ressuscitou e se levantou. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Você pode ter caído. Você pode estar num sono profundo. Mas Deus, ele tem o poder de ir até você e te abraçar e falar no teu ouvido que há vida ainda em você. Então, cara, levanta. 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 Cuidado com a janela. Cuidado com o teu sono. Beleza? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E assim, não deixa de dar um like, de curtir, de compartilhar essa mensagem, porque ela pode edificar muitas vidas. Talvez muitas pessoas precisem ouvir isso. Precisem ouvir essa mensagem, que ainda há esperança, que ainda há uma chance dessa pessoa que está caída, prostrada, morta espiritualmente, ou apenas num sono profundo, despertar, acordar, viver. Deus é capaz de fazer isso. Esse cara aqui faz coisas que a gente não tem noção na nossa vida e através da nossa vida. Então permita que através desse vídeo, através desse cara que vos fala, a tua vida seja transformada e outras vidas possam ser transformadas, também? Fica com Deus, uma boa colheita, um excelente domingo para você. Tchau, tchau.